também aproveitando, já pregando a palavra, e eu estava pensando, o que eu vou falar para a minha querida igreja do Guaraciaba? E orando a Deus, me veio este tema, me veio essa mensagem. Santidade. Você está aí com a sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? Está com a sua Bíblia aí, todo mundo? Então agora nós vamos ler alguns textos bíblicos. Primeiro texto, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Abra sua Bíblia em Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. A Bíblia, ela fala muito sobre santidade, bastante. E olha só que interessante esse texto. Antes do povo de Israel receber a lei no Sinai, Deus já estava dando algumas ordens, algumas orientações para o seu povo. Aqui diz assim, na minha Bíblia, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O desejo de Deus, o plano de Deus, era que Israel fosse uma nação de propriedade exclusiva dele. Fosse uma nação santa, separada. A palavra santo, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa separado, consagrado para um fim especial. Esse era o plano de Deus para Israel, que eles fossem uma nação diferente das outras. Diferente no modo de pensar, no modo de agir, porque eles pertenciam a Deus. Só que Israel, como nação, falhou nesta missão. E agora, interessante que lá no livro de 1 Pedro, vamos lá agora, em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, a missão que foi dada ao povo de Israel, e eles falharam como nação, agora é dada à igreja cristã, a todas as pessoas, não somente a uma nação em especial, mas a todas as pessoas que aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Então aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, interessante que Pedro, ele evoca, ele pega as mesmas palavras lá de Êxodo 19 e aplica agora para a igreja. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Opa, o vento aqui me prejudicou. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Opa, então aqui diz que agora, onde Israel falhou como nação, agora a igreja tem que continuar. Pedro ele fala, todos nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, nós já estamos ainda em 1 Pedro, vamos lá aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 ao 16. Olha só. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios
e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejam sóbrios e esperem na graça. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Não vivam mais desse jeito, porque agora vocês são filhos obedientes. Pelo contrário, versículo 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou. O padrão de Deus para a nossa vida, não se iludam. Existe hoje um evangelho adocicado, açucarado, que tem sido muitas vezes pregado por aí, e até mesmo em nossos púlpitos. Mas, queridos, não nos iludamos. O padrão de Deus para a nossa vida, o sonho de Deus para a nossa vida é a santidade. Sejam santos porque eu sou santo. Hoje em dia se fala muito sobre a graça de Deus. Graça, graça. E aqui diz, esperem inteiramente na graça. E está certo. Pois pela graça nós somos salvos. Efésios 2:8. Lá diz que nós somos salvos pela graça. Unicamente pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um presente de Deus. Nós somos salvos pela graça. É bíblico, está certo. Não é pelas nossas boas obras, pelos nossos méritos, é pela graça. Não há nenhum mérito em nós para que sejamos aceitos e salvos por Deus. Não há nenhum mérito em nós, é pela graça, é pela misericórdia, é por causa do amor de Deus que nós somos e seremos salvos. Mas quando nós somos salvos pela graça, quando nós somos perdoados, restaurados, justificados, somos agora chamados a viver com Jesus, que demonstra na prática que realmente nós fomos salvos por Cristo. Fomos salvos pela graça, e agora nós vamos andar na graça todos os dias, como pessoas salvas. E esse andar na graça todos os dias, com Jesus, envolve transformação, mudança, crescimento espiritual, que o Espírito Santo faz na sua vida e na minha vida. E esse crescimento na graça, esse crescimento espiritual, a cada dia que o Espírito faz na nossa vida, nós chamamos de santidade. E a santificação não é uma opção, é uma experiência sólida e prática que todos nós precisamos experimentar. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, não importa. A Bíblia não diz que somente os adultos devem ser santos, ou somente os de mais idade. Todos. Lembrando que santidade é viver uma vida separada para Deus. Porque Ele nos chamou. Ele nos separou. E quem vai nos transformando a cada dia é Deus, através do Espírito Santo. Então a santificação é uma experiência sólida e prática. Eu digo sólida porque a santificação ou a santidade não deve ser baseada em mero emocionalismo, sentimentalismo. E digo também que a santidade ela deve ser prática,
pois não deve ser apenas entendida no campo das ideias, conceitos abstratos, mas a santidade, ela deve fazer parte da nossa vida, nas nossas escolhas e decisões diárias. É na prática, é no dia a dia. Vou dar aqui 2 exemplos bíblicos rápidos. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, de 1 ao 7. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 7. 2 exemplos de santidade, santificação, que devem ser colocados na vida prática. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 7. Procurem aí. Quero que você leia comigo. Preste bem atenção. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 7. Preste atenção. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês, sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus? Pois a vontade de Deus é o quê? É o quê? É a santificação de vocês. Escuta aqui, a vontade de Deus é a nossa santificação. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Olha aqui para mim um minutinho. Quando aqui fala imoralidade sexual, é uma palavrinha chamada porneia em grego. Significa todo e qualquer tipo de prática sexual que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Pode ser pornografia, sexo antes do casamento. É pecado. Sexo antes do casamento. Ah, mas é pecado. É errado diante dos olhos de Deus. Casais casados, adultério, ter um outro relacionamento fora do casamento, também é pecado. Qualquer tipo de imoralidade sexual é pecado. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Aqui está falando, olha, na vida prática, participar da experiência da santificação significa não praticar imoralidade sexual. Tem várias pessoas na igreja, e eu sinto dizer isso, que estão na igreja, vêm à igreja, mas estão muitas vezes traindo o cônjuge, estão tendo vida sexual antes do casamento, jovens e adolescentes. Não dá para crescer em santificação assim. E diz mais, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra essas coisas, como já avisamos antes e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Sabe por quê? Porque nós somos chamados por Deus e separados por Deus para viver uma vida diferente. Diferente do modo de pensar do mundo. Diferente do modo de agir do mundo. Diferente. Outro texto, 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Um exemplo prático de santificação. 3, 12 e 13. E o Senhor faça que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Ele está falando o que aqui? De amor. Que o Senhor faça com que o amor cresça entre vocês. O amor. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Eu não sei se você entendeu, mas aqui a prática do amor entre as pessoas está também relacionada com a santidade. Em outras palavras,
Você quer crescer em santidade? Então procure amar as pessoas. Porque o amor às pessoas está relacionado também com o crescimento de santidade. Porque aquele que é santo aos olhos de Deus, ele ama mais. Ele vai ter mais misericórdia. Ele vai ser mais bondoso. Ele vai ser mais amável. Então, meus queridos, preste atenção. Porque muitas pessoas pensam que são santas, são melhores do que os outros, mas tratam mal os outros, ignoram os outros, xingam os outros, são desonestos. Não, alguma coisa está errada. Quando nós amamos as pessoas, também isso é crescer em santidade. Agora, vejamos também alguns outros efeitos práticos da santificação. E me permitam, eu quero, nesta manhã, trazer alguns textos de Ellen White, da serva do Senhor. Alguns efeitos práticos da santificação. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Inteira conformidade, ou seja, submissão à vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos. E a voz de Jesus suscita uma nova vida que penetra todo o ser. Nova vida. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados com Deus. Frutos da santificação. Daqueles que estão verdadeiramente ligados com Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, ligados a Deus, Ele vai nos transformando, vai nos purificando, vai nos guiando através do Espírito, e naturalmente esses frutos serão produzidos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Isso é crescer em santidade. Como eu já disse a princípio, hoje se fala muito sobre graça, mas se fala pouco sobre santidade. Santidade envolve escolhas diárias. Santidade envolve renúncia. Como eu já disse, muitos aí têm falado, pregado um evangelho fácil, gostoso, agradável, onde você pode fazer tudo. Claro que ser cristão é a melhor decisão que a gente pode tomar. É a melhor escolha da vida. Mas eu não vou iludir vocês. Ser um cristão de verdade envolve andar num caminho largo ou estreito? É um caminho estreito, envolve renúncias, muitas vezes sacrifícios, escolhas difíceis. Santidade envolve rompimento com a maneira de agir e pensar do mundo. Tem gente que pensa que está crescendo em santidade, está tudo bem com Deus, mas pensa e age como o mundo. Não. Santidade envolve abrir mão das minhas preferências, dos meus achismos pessoais, para dar espaço à vontade de Deus. Santidade envolve crescimento espiritual, e para isso precisamos permitir que o Espírito Santo faça a obra de transformação na nossa vida. Lembrando que o poder e a graça vêm de Deus, mas a decisão é minha. Eu que preciso permitir que Ele faça a obra na minha vida. As decisões são minhas, as escolhas são minhas. Santidade é colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Santidade significa que nós não somos melhores do que os outros. Santidade significa que nós somos diferentes.
um cristão, ele não é esquisito, tem gente que é esquisita. Não é isso. Ser cristão não é ser alienado. Nós estamos inseridos neste mundo. Você trabalha, você estuda, você tem tentações, eu também tenho. Nós estamos inseridos neste mundo. Mas o cristão, ele é chamado para ser santo. O cristão, ele entende que ele está aqui, mas ele não é daqui. O cristão, ele entende que ele é diferente. Porque ele tem um modelo santo, que é Deus. O livro Grande Conflito, que eu acredito que todos vocês já leram, diz assim: a outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas hoje. Está falando para mim e para você. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Eu até li outro dia um pensamento que diz que se nós como cristãos, no nosso dia a dia, não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição, alguma coisa está errada. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos ou na faculdade, ou no trabalho, dentro da própria casa. Agora tem o seguinte: por que então é que a perseguição em grande parte parece adormentada? Porque tudo parece estar bem conosco hoje. A gente sabe que o cristianismo é uma religião popular. Por quê? A única razão, preste atenção agora, é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Sabe por que nós não estamos sendo perseguidos hoje? Porque nós nos conformamos com o mundo. A religião que em nosso tempo prevalece não é o do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e os seus apóstolos. Não é essa mesma fé. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Interessante que o texto anterior que eu li, a parte anterior, diz que hoje está havendo muita transigência com aquilo que é errado. A gente vive hoje na época do nada a ver. Nada a ver. Olha, mas tem... Não, nada a ver. Qual é o problema? Nada a ver. Qual é o problema? Uma coisinha tão pequenininha, tão inofensiva, nada a ver. E nós temos, baseados nesta fala do nada a ver, permitido que algumas práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus entrem na nossa vida, na vida da nossa família e na igreja. Aparentemente coisinhas tão pequenininhas, nada a ver. Mas o grande problema é que através dessas coisinhas pequenininhas, que não tem nada a ver, abrem brechas para que outras coisas maiores, outros erros maiores, outros pecados maiores entrem na nossa vida e na igreja. E nós estamos tão acostumados com a narrativa do nada a ver, que quando essas coisas maiores, erradas, entrarem na nossa vida e na igreja, também nós vamos falar, nada a ver, está tudo certo.
Cuidado, lá no livro de Cantares, que é um livro poético, ela diz que nós devemos tomar cuidado com as raposinhas. As raposinhas, filhotes de raposas, mas que devastam grandes vinhedos. Cuidado com as raposinhas, cuidado com o nada a ver, cuidado com a transigência. Ah, é só uma unha pintada, ah, é só uma saia mais curta, ah, é só uma calça mais apertada, é só isso. Qual é o problema? É só um brinco, é só um colarzinho, é só uma... Nada a ver. Nesse nada a ver, nós estamos nos afastando do assim diz o Senhor. Grande conflito, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos o quê? Eu estou familiarizado com o pecado, ele vai parecer menos o quê? Repelente. Nada a ver. Qual é o problema? Escuta aqui. O que chama a atenção das pessoas para Cristo, para a Bíblia e para a igreja, não é sermos iguais. É sermos o quê? Diferentes. É isso que chama a atenção. Mas a gente tem se esquecido disso. Ideias errôneas têm sido muitas vezes pensadas e colocadas. Ah, vamos atrair as pessoas. Vamos atrair jovens. Vamos fazer uma revolução. Vamos pintar tudo isso daqui de preto. Vamos colocar um grande painel. Vamos colocar uma bateria. Vamos colocar não sei o quê. Vamos colocar luzes coloridas. Vamos fazer uma revolução. Nós vamos atrair pessoas. Nós vamos atrair os jovens. Nós vamos manter os jovens na igreja. Queridos, no início tudo pode parecer uma grande novidade. Mas o que mantém uma pessoa na igreja, seja quem for, adolescente, jovem, adulto, não é a mudança de liturgia, mudança de música, mudança de ambiente. Não é isso. O que mantém uma pessoa firme com Cristo é comunhão com Deus. É relacionamento com Deus. Você pode mudar tudo na igreja. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, comunhão com Deus, e entrega a Jesus todos os dias, não adianta, a pessoa sai da igreja. Mais cedo ou mais tarde. Queridos, está aqui. Ou a gente acredita nisso, ou a gente está perdendo o nosso tempo. Outra coisa, eu quero mostrar para vocês agora 3 textos muito fortes do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Está preparado, preparada? Foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo. Eu vi que era uma desgraça a sua profissão, uma desgraça a causa de Deus. Desmentem a sua profissão, julgam que não são como o mundo. Eu não sou como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos atos, que não há o quê? Texto claro, né? Segundo texto. Muitos se vestem em conformidade com o mundo, a fim de terem influência. Cometem, porém, nisto um erro fundamental, um erro lamentável e fatal. Erro lamentável e fatal. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé. Ou seja,
Você fala naquilo, crê naquilo, então procure viver aquilo. Você quer ter uma influência salvadora, uma influência transformadora sobre os outros? Então viva aquilo que você crê. Mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Eu vi que as palavras, o vestuário e as ações devem falar em favor de Deus. Então, vai se difundir por todos uma santa influência e todos conhecerão, vendo vocês, vendo a mim, que estiveram com. É pela igualdade ou pela diferença? Os incrédulos verão que a verdade que professamos tem uma santa influência e que a fé na vinda de Cristo afeta o caráter do homem e da mulher. Ou seja, as pessoas vão ver que nós somos diferentes e que aquilo que realmente nós falamos, Jesus vai voltar, eu espero Jesus voltar, realmente isso faz a diferença na sua vida. Terceiro texto. Ao ver eu o terrível fato de se achar o povo de Deus em conformidade com o mundo, não havendo distinção, exceto no nome, entre muitos dos professos discípulos do manso e humilde Jesus e os incrédulos, profunda foi a angústia do meu coração, Ellen White diz. Eu vi que Jesus era ferido e exposto a uma franca vergonha. Disse o anjo, ao ver com tristeza o professo povo de Deus amando o mundo, participando do seu espírito e seguindo-lhes as modas. O anjo disse: desliguem-se, desliguem-se, para que ele não lhes dê sua parte com os hipócritas e os incrédulos do lado de fora da cidade. Sua profissão de fé só lhes causará maior angústia e será maior o seu castigo, porque vocês souberam a sua vontade e não fizeram. Um pastor evangélico chamado Bruce Wilkerson, ele disse a seguinte frase: vivemos em uma triste época em que devemos evangelizar também os evangélicos. Estamos perdendo a nossa identidade como cristãos. Especialmente nós, adventistas do sétimo dia. Precisamos, sob o poder do Espírito Santo e na graça de Deus, praticar a santidade em algumas áreas que temos às vezes negligenciado. E o que eu vou dizer aqui agora, meus queridos, por favor, não é para ofender, machucar, nada disso. Vocês me conhecem. Eu falo isso com um coração sincero. Mas prestem atenção aqui agora. Tem algumas áreas que nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. É um conselho, é uma sugestão. Pensem, analisem. Algumas áreas da nossa vida que precisam ser revistas para que a gente possa, de fato, praticar e crescer em santidade. Primeiro, em relação à casa de Deus. Nós temos perdido o senso de reverência na casa de Deus. Nós temos perdido. E sabe, meus queridos, isso que eu estou falando para vocês, eu falo para a minha igreja também, viu? Eu falo para a minha igreja. Nós estamos perdendo o senso de reverência pela casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Quando nós entramos aqui, estamos entrando na presença de Deus. Nós temos perdido o zelo pela casa de Deus. Limpeza. Às vezes colocamos copinho descartável nos bancos, papel no chão. É a casa de Deus. Cuidado com a casa do Senhor. Nesses tempos em que nós estamos vivendo,
na sociedade pós-moderna, líquida que nós estamos vivendo, nós temos perdido o respeito e a reverência pelas coisas sagradas. E nós temos nivelado aquilo que é sagrado com o comum. Em muitos lugares, esse espaço aqui tem se tornado um palco. Nós temos perdido o senso do sagrado, da presença de Deus. E o item número 2, que está relacionado também ao primeiro, nós temos perdido também a noção do nosso vestuário. Ah, pastor, mas Deus vê o nosso coração. Mas, queridos, aquilo que nós vestimos sempre transmite uma mensagem. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou dar aqui um exemplo. Outro dia eu estava na rua e vi um rapaz, até que bem apresentável. Um rapaz estava andando na rua, eu cruzei com ele e ele estava vestindo uma camiseta com um palavrão, mandando a pessoa, é verdade, explicitamente falando, a pessoa tomar banho. Quando a gente vê, não tem jeito, quando a gente vê uma pessoa vestida com uma camiseta assim, eu estou dando apenas um exemplo, não tem como você separar aquilo que ela está vestindo com o que possivelmente aquilo que ela é. Eu não estou dizendo que aquela pessoa é uma pessoa má, terrível. Não, não é isso. Eu não conheço. Mas pela mensagem da sua camiseta, ela está comunicando o quê? Alguma coisa. Aquilo que a gente veste, a gente comunica alguma coisa com aquilo. Ou para o bem, ou para o mal. Hoje a gente tem vivido numa época em que pregadores, pastores têm se vestido como adolescentes. Isso confunde a coisa, confunde a cabeça de muitos. Quando a gente vem para a igreja, qual é o princípio? Você está na presença de quem? Então qual é o princípio? Diante de Deus, eu devo vestir o meu melhor. Porque se você e eu, nós somos chamados para visitar uma autoridade pública, um prefeito, um governador, um presidente do país, você não vai de qualquer jeito. Você vai vestir a sua melhor roupa. Tempos atrás, eu vi um cantor nosso, famosinho por aí, que já nem é mais nosso. Um cantor nosso que foi chamado para cantar numa sessão solene do Supremo Tribunal Federal de Brasília. Ele foi chamado para cantar na eleição do atual presidente do Supremo. Supremo? Na posse. Eu falei o quê? Eleição, na posse, perdão. Ele foi eleito e estava tomando posse naquele dia. E esse cantor, ele estava vestido de paletó e gravata. Porque aquela formalidade exigia isso. Ele estava certo ou errado? Estava certo. Mas quantas vezes esse mesmo cantor, em congressos, em igrejas, tênis, calça, jeans, camiseta, e rasgada ainda. Aí eu pergunto, espera lá, o que está acontecendo? Diante de autoridades humanas, o melhor.
e diante da autoridade do universo, aquilo que eu uso durante a semana? Qualquer roupa? O princípio é que quando nós vamos à presença de Deus, nós vistamos o nosso melhor, e Deus sabe o que é o seu melhor. Estamos na presença do Criador. A equipe de louvor tem que vestir o melhor, porque está na presença do Criador. O pregador tem que vestir o melhor, porque está na presença do Criador. Nós que estamos assistindo, adorando, nós temos que vestir o nosso melhor, porque nós estamos na presença do Criador, e nós temos perdido isso de vista. Nós estamos muitas vezes imitando os costumes e modas do mundo, e quem sabe de outras igrejas evangélicas, estamos querendo trazer para aqui. Nós temos perdido o nosso senso de identidade, quem nós somos, a santidade das coisas de Deus. Um outro aspecto importante é a questão da música. Eu sei que esse é um tema bem delicado, é um tema bem difícil, complexo, mas apenas algumas reflexões aqui, meus queridos. Nós também temos perdido, às vezes, a nossa identidade no que diz respeito à qualidade da música. Não me venha dizer que música é um assunto meramente subjetivo, que cada um tem o seu gosto. Não. Existem princípios bíblicos e princípios revelados através da Senhora White, que Deus revelou, que mostram quais são os princípios que norteiam uma boa música. É só questão de ler e estudar. Mas muitas vezes, queridos, nós temos permitido que alguns tipos de música estão entrando na nossa família, na nossa vida e dentro da igreja. Eu nem estou falando de músicas seculares, porque o princípio de você escutar uma música é uma música que te aproxime de Deus. Eu nem estou falando de músicas seculares, que essas eu acredito que nem deveriam estar no seu celular e nem serem tocadas na sua casa. Eu estou falando de muitas músicas religiosas. No Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma orientação, está lá no Manual da Igreja. Diz que em nossos cultos, em nossos lares, não deveriam entrar músicas de origem rock, jazz e correlatas a essas, ou derivadas dessas. Rock, jazz e semelhantes a essas. É o que a gente tem mais visto em nossas igrejas, em nossas casas. Algumas pessoas podem falar assim: isso é normal escutar. Ah, mas algumas músicas vêm lá vem lá de cima. Eu tenho que ter sobriedade, discernimento, para distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Qual deve ser o meu parâmetro de escolha? O assim diz o? Esse deve ser o meu parâmetro de escolha. Para tudo na vida, para tudo. Inclusive nessa questão da música. Escuta, música não é uma arte neutra. Ela nos influencia ou para o bem ou para o mal. Por isso que nós devemos escolher bem as músicas que escutamos, cantamos. E algumas práticas têm entrado na igreja, ali na narrativa do nada a ver, que muitas vezes nós temos perdido o senso da santidade das coisas.
Eu estou colocando essas coisas para a gente pensar e refletir. Ah, mas eu não concordo. É com você e Deus. A minha parte eu estou fazendo. Algumas práticas, como por exemplo, coreografias, dancinhas, palmas, tem entrado na igreja. Tem entrado na igreja. Existe um texto de um livro chamado A Igreja. É da Casa Publicadora Brasileira, é nossa. Você pode comprar este livro, vende lá. É um livro grosso assim, ó. Dessa grossura, é verdade. É um livro de capa verde. A Igreja, que fala tudo sobre eclesiologia, sobre a igreja. É muito bacana o livro. E tem um texto lá que diz assim, olha só. Os organizadores do culto de adoração mantenham sempre em mente que o propósito do culto não é superestimar o uso do corpo durante a adoração. Superestimar, valorizar o uso do corpo durante a adoração. Por quê? Mais uma vez, isso tenderia a tirar a Deus do centro exclusivo de adoração. Eu vou explicar. O envolvimento do corpo em danças religiosas, sem dúvida, tiraria a mente de muitos da adoração ao Senhor para pensamentos e sensações de autogratificação, ou que poderiam ativar lembranças do passado mundano. E nada disso contribuiria para uma atmosfera espiritual adequada para a adoração. O que a gente tem percebido hoje? Não são todas, mas muitas músicas que estão nas nossas igrejas, a gente canta, aquela coisa toda, superestima, valoriza o ritmo. Músicas ritmadas. E essas músicas ritmadas, pode prestar atenção. Elas mexem muito mais com as nossas emoções, sentidos e o corpo do que com a nossa razão. E a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus um culto. É aqui que a gente adora a Deus. É aqui. A razão, ela tem que estar acima da emoção. Músicas ritmadas, e pode prestar atenção. As pessoas não prestam atenção naquilo que estão cantando. Às vezes a letra é linda da música, mas o ritmo é tanto forte, é tão forte, que o que mais a pessoa presta atenção é o quê? No ritmo, é no balanço, e mexe realmente com a gente. Claro que mexe. Então o que acontece? Entra aí o senso de autogratificação, é gostoso, é bom, mas nós tiramos Deus do centro, e isso prejudica a adoração. Então, quando o ritmo, as coreografias, os gestos, as palmas são superestimadas, são valorizadas, Deus, o nosso foco em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, naquilo que muitas vezes a música está passando, é deixado de lado. E faz com que muitas vezes lembranças do passado sejam rememoradas naquele momento, através daquelas músicas. Que muitas vezes os mesmos ritmos, as mesmas baladinhas que nós escutávamos lá quando éramos do mundo, mas agora vem numa roupagem religiosa. Mas é a mesma coisa. Eu estou falando tudo isso para que a gente ore, para que a gente tenha discernimento. E é só Deus que pode fazer isso. Cuidado
Cuidado. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que é adoração, nada mais é do que mero entretenimento. E nós estamos aqui não é para entretenimento, nós estamos aqui para adoração. Lá na sua casa, lembre-se, a sua casa também deve ser uma igreja. Muitos têm confundido adoração com entretenimento. E louvor não significa necessariamente adoração. Porque louvor é uma homenagem que nós estamos prestando a alguém. Mas louvor eu posso prestar também a uma pessoa, através de um elogio. Eu posso louvar uma pessoa. Elogiar, tá certo. Mas adoração é somente a uma pessoa, a Deus. Outro item também, eu já estou indo para a parte final. Entretenimentos. Devemos tomar cuidado com muitas vezes o tempo que a gente perde com coisas que não edificam, coisas que não elevam, coisas que não transformam. O entretenimento faz parte da nossa vida, claro. Faz parte. A recreação, a alegria. O cristão, ele é alegre. Mas cuidado. Muitas vezes nós temos perdido tanto tempo com séries, novelas, redes sociais. Novelas? Novelas. É a novela da Record. É bíblica. The Chosen. Tanto nessas novelas como no The Chosen, existe aquilo que nós chamamos de licença poética. Que faz com que, essa licença poética faz com que sejam colocados a imaginação, achismos, mais vida, entre aspas, no trama, na história. Cuidado com isso. Teve um dia que um amigo nosso, num tom de brincadeira, quando estava passando aquela novela Os 10 Mandamentos, um amigo nosso falou: pastor, você sabia que, olha, eu assistindo ali a novela, eu soube de uma coisa que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, mas eu soube. Eu falei: o quê? Joquebede, ela tinha uma padaria. E ela fornecia pão para todo mundo do Egito. E quer saber de uma coisa? A gente brinca, mas tem gente que acreditou nisso. Por quê? Porque não lê a Bíblia. The Chosen. Existem alguns conceitos, algumas falas do The Chosen que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Muitas pessoas dizem assim: agora eu encontrei Jesus, eu tive uma experiência com Jesus por causa do The Chosen, agora sim, esse Jesus sim, esse Jesus sim. O Jesus da Bíblia, mas esse Jesus sim. Muitas pessoas têm se apaixonado pelo personagem e não por Jesus. Uma vez, dentro do The Chosen, ele numa conversa com os fariseus, Jesus ele fala assim, num filme, na série: eu sou a lei. Eu sou a lei. Dentro ali de um contexto de uma conversa, Jesus ele fala: eu sou a lei. Em que parte da Bíblia está escrito que Jesus disse que ele era a lei? Onde que está escrito? Hã? Em nenhum lugar.
Jesus não era a lei. Jesus ele veio guardar a lei. Ele era submisso à lei de Deus. Você pega lá, João 14. Ele guardava os mandamentos do Pai. Ele não era a lei. Perceba, isso é muito grave. E quer saber de onde foi tirada essa expressão, eu sou a lei? Do Evangelho segundo Allan Kardec. Então, meus queridos, cuidado com isso. Cuidado. A nossa fonte de autoridade, de conhecimento, é a palavra de Deus. E você pode ter muita informação maravilhosa quando você acessa também a revelação de Deus através de Ellen White. Quanta informação maravilhosa, a sua mente se expande. Cuidado com os entretenimentos que aparentemente não têm nada a ver, mas que podem nos levar para longe de Deus, e o tempo gasto com isso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mas eu tenho tempo para maratonar uma série todinha. Santidade do sábado. Nós temos perdido a santidade do sábado, o senso de santidade do sábado, através das nossas linguagens, conversas, assuntos. Tem gente que fala de futebol, tem gente que fala de trabalho, tem gente que fala de escola, nas horas sagradas do sábado. O sábado ele é santo. E nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que o sábado ele é santo. Tem gente que vai em consultas médicas ao sábado, vai no dentista no sábado. Veja bem, se é uma questão de emergência, claro. Vá ao médico, vá ao pronto-socorro, claro. Mas consultas programadas, eletivas, não. Tem gente que marca consulta no sábado, poderia ir durante a semana, é porque não quer criar crise com o chefe. Mas e com Deus? E com Deus? Cuidado, meus queridos, com viagens. Tem gente que passeia, viaja no sábado. Nós temos perdido a santidade do sábado, da guarda do sábado. Nós devemos santificar o sábado, guardar o sábado como um dia santo e especial. Devemos cuidar também do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí vem a questão do estilo de vida. Aquilo que você come, aquilo que você bebe. 1 Coríntios 10, 31. Quer você coma, ou beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Como tem sido o seu estilo de vida no comer e beber? Tem agradado a Deus? Lembre-se, o nosso corpo é o templo do Espírito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, porque aquilo que afeta o meu corpo afeta a minha mente. E com a mente nós adoramos a Deus. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada da Bíblia. Tem gente que vem para a igreja, não entende nada do que está sendo falado aqui na frente. Por quê? Pode ser que durante a semana a pessoa teve um estilo de vida tão errado, dormindo tarde, não fazendo exercício, tomando refrigerante, comendo isso, comendo aquilo, entupindo, que a mente fica embotada, a mente fica anuviada. E a pessoa de fato não consegue assimilar as coisas de Deus. E por último, relacionamentos, santidade nos relacionamentos, santidade no namoro. Não é para praticar sexo antes do casamento. Santidade no namoro. Santidade dentro do casamento. A fidelidade.
Cuidado com a pornografia que tem destruído tantos lares, tantas famílias. Santidade nos relacionamentos com os irmãos da igreja. A gente fala tanto de amor, de amor, de amor. Chega na hora, a pessoa vai te cumprimentar e você vira as costas. Que isso? Quando nós estamos nos relacionando com Jesus, quando nós temos, sabe, comunhão com Deus, estas coisas aqui vão se tornar importantes na nossa vida de maneira natural. Quero terminar com o último texto da Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. Romanos 1, 7 diz assim: a todos os amados de Deus, que estão, aonde? No Guaraciaba. Chamados para ser santos. Vocês são amados de Deus. Vocês são amados de Deus. Mas com um chamado. Chamado para serem santos, consagrados, diferentes. Que Deus abençoe a todos vocês. Senhor, nós sabemos que somos pecadores. Nós precisamos desesperadamente da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Porque todos nós queremos crescer em santidade, em crescer espiritualmente, mas precisamos do Teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, discernimento entre o certo e o errado, e forças para tomar a decisão por aquilo que é certo. Derrama o Teu Santo Espírito sobre esta igreja, a igreja da Vila Guaraciaba. Igreja amada pelo Senhor. E igreja que o Senhor chama para ser santa, para ser diferente. Abençoe os jovens, crianças, os líderes desta igreja, o pastor desta igreja, o pastor Chaguri, todos, Pai. Que todos nós cresçamos em santidade para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.